Capítulo 8 dos 10 anos do nosso mundo. Hoje eu vou falar sobre este nome. O nome do nosso mundo original é Pensando e Construindo o Nosso Mundo. É um nome completo. Nenhuma pessoa do marketing topa esse nome, porque ele é um nome gigantesco, né? Mas é um nome que para mim faz muito sentido. Eu vou explicar por quê. Então a gente chama carinhosamente de Nosso Mundo. A escola se transformou em Escola Nosso Mundo. Mas o nome raiz do espaço educacional, que para mim transcende o que é a escola, é Espaço Educacional Pensando e Construindo Nosso Mundo. Mas este nome, ele não vem de quando eu abro o espaço, ele vem justamente do projeto de filosofia para criança que eu criei para começar a dar aula de filosofia para criança na casa do Zezinho. Isto é o capítulo 3. Então, quando eu estava desenvolvendo o projeto, na época eu morava em São Paulo e eu dividi o apartamento com um amigo, que era designer, e ele me ajudou a criar esse nome. A gente fez aqueles brainstorms e chegamos no nome Pensando e Construindo Meu Mundo. Meu Mundo. Então, o Felipe foi lá e criou toda a identidade visual. Eu vou tirar uma foto aqui do meu computador para mostrar. Eles eram, as carinhas do nosso mundo eram quadradinhos como se fossem tijolos. Porque é justamente, eu penso, que é uma das coisas da filosofia, é uma ciência do pensar, e construo a partir desse pensar, dessa reflexão, uma realidade nova, uma nova subjetividade, uma nova forma de eu agir no mundo, certo? Então, pensar e construir meu mundo. E era meu mundo na época da casa do Zezinho, das oficinas de filosofia, porque eu estava ali como professora olhando para essas individualidades das crianças. E aí então venho para Floripa para fazer o mestrado na filosofia, começo com essa ideia de abrir esse espaço educacional, certo? E lá vamos nós, começamos a pensar, vamos pensar no nome e tudo mais. E naquela época eu já era apaixonada pelas carinhas e pelo próprio nome, né? Como boa pessoa da filosofia que sou. Mas a gente ficou. E eu falava, cara, pra mim nada substituiu Pensando e Construindo Meu Mundo. Foi onde em um determinado momento pensei, por que não nosso mundo, então? Já que vai ser um espaço educacional, já que eu vou criar, né, esse ideal de educação nesse espaço físico, é uma idealização de uma ideia, e vai ser compartilhada por outros educadores, vai ser compartilhada por muitas crianças e pelas famílias. Então, pensando e construindo nosso mundo, o que vocês... E é claro que ele é questionado pelas pessoas que estavam ali trabalhando no planejamento comigo, porque não é um nome comercial, é um nome grande. Boa tarde, Pensando e Construindo o Nosso Mundo. Mas eu bati nessa tecla. E aí veio justamente a ideia desse nosso mundo ser o apelido carinhoso do espaço. Então a identidade visual, a partir dessa definição do nome, Felipe pensa assim, ó, Ju, eu vou voltar com uma ideia, eu vou dar uma remodelada, né? Então ele pega aquelas carinhas quadradinhas e transforma e me apresenta as 6 carinhas do nosso mundo, que fazem parte até hoje. Nos 7 anos do nosso mundo entrou a 7ª, mas isso é história para outro capítulo. Então, quando ele me apresentou as 6 carinhas, eu não mexi em nada. Eu fiquei apaixonada pelos 6 modelos de criança que ele fez. Então, os 3 meninos, as 3 meninas, cada criança com uma cor, que depois viraria as cores das salas do nosso mundo. E aí... as pessoas se acostumaram a chamar, então, de nosso mundo. E o espaço educacional, Pensando e Construindo o Nosso Mundo, ele, na minha cabeça, ele é justamente uma vertente de várias possibilidades de educar. Mas isso também vou falar em outro capítulo. Então, este nome ele é usado muitas vezes nos meus textos até hoje. Eu gosto muito dessa ideia que a gente diariamente pensa e constrói o nosso mundo. Então, é um espaço, é uma educação que está em constante evolução. Questionamentos em erros e acertos. Então, diariamente a gente pensa e constrói o nosso mundo. E aí, quando veio a escola...
Quando eu ia à escola, não tinha nem dúvida qual seria o nome. Escola Nosso Mundo. E isso, Escola Nosso Mundo. Eu abandonei o Pensando em Construir o Nosso Mundo? Não, não abandonei. Como eu digo, é um projeto maior que a escola tá aqui, nesse guarda-chuva, certo? Mas se tornou Escola Nosso Mundo. É reformulado a logo do mundinho, assim, né? Se torna, traz o mundinho, traz novos elementos. As carinhas continuam, porque as carinhas, como eu falei, elas são parte do projeto político-pedagógico do Nosso Mundo. O cabelinho delas representam salas, elas têm um verbo, elas estão ligadas aos 7 valores do nosso mundo e aos 7 verbos do nosso mundo. Então, assim, tem toda uma identidade, tem toda uma fundamentação nessa identidade. Mas o nome é isso, Pensando e Construindo o Nosso Mundo, Escola Nosso Mundo. E eu, como adoro pensar em futuro, eu sempre estou projetando o nosso mundo lá na frente, sempre olhando para ele. A gente tem o nosso mundinho quando era contraturno, que virou a sala Nosso Mundinho, então tem uma logo do Nosso Mundinho, que foi abandonada. Depois, um dia, futuramente, se eu tiver um berçário mesmo, se a gente criar um berçário, porque aqui a gente atende a partir de 1 ano e 7, então, se pegar os bebês mesmo, aí vai ser o Nosso Mundinho, vai ser esse braço do projeto bem voltado para o berçário, que é uma educação da primeiríssima infância ali. E aí eu também uma vez já pensei no nosso mundo jovem. Eu adoro adolescente, adoro trabalhar com adolescente. Então foi feita também as carinhas do nosso mundo jovem, que um dia também vou formular e vou chegar. As crianças do Fundamental questionam se o nosso mundo jovem vai ser o Fundamental 2. Eu e as crianças do Fundamental, a gente tá sempre pensando nessa continuidade, né? Para o Fundamental 2 e tudo mais. E eu falei, não, no Fundamental 2 vocês ainda não são jovens, vocês são crianças entrando nas pré-adolescência. Então, não, vamos pensar em outro nome de turma, não vai ser o Nosso Mundo Jovem. Nosso Mundo Jovem seria para o que? Seria o ensino médio. Mas eu não sei hoje, atualmente, se eu gostaria de chegar até o ensino médio com o nosso mundo. Não, eu acho que se nós conseguirmos um dia oferecermos o Fundamental 2, tá ótimo. A gente criou um caminho de primeira e segunda infância de formação maravilhoso e a gente entrega seres humanos para o médio prontíssimos, não tenho dúvida nenhuma que seria assim. Mas eu gosto dos jovens, então quem sabe um dia a minha ideia de ter um grupo jovem, que eu acho que os jovens precisam muito de diálogos e falta muito hoje em dia isso, seria justamente essa roda filosófica para os jovens chamada Nosso Mundo Jovem. Então é isso, são essas vertentes dos nomes do nosso mundo. Tudo é nosso mundo, tudo faz parte desse espaço educacional, pensando e construindo o nosso mundo. E semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre as carinhas e um pouquinho sobre a vertente desses nomes.